Buenos días. Gracias a todos por su asistencia. Entonces vamos a ver la biografía de nuestra querida Simone. Ella es natural de Sao Paulo, capital del estado de Sao Paulo en Brasil. Simone con su esposo tienen una carrera diplomática, son diplomáticos de carrera. Desde 1999 ha residido en el exterior en función de su trabajo profesional. Han vivido en Estados Unidos, en Ecuador y por 2 veces en Uruguay, país al cual volvieron en agosto de 2010. Ha trabajado arduamente en la siembra espírita en los países por los que ha pasado. Tiene 2 hijos, Rafael, nacido en Brasilia, y Juliana, natural de Boston, Estados Unidos. En cuanto a su formación escolar y profesional, es graduada en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, donde también obtuvo el máster en Derecho Internacional. Posteriormente concluye el curso de preparación para la carrera diplomática del Instituto Río Blanco del Ministerio de las Relaciones Exteriores y realiza un curso de extensión universitaria en el área de gobierno en Harvard University, en Cambridge, Estados Unidos. Su actividad en el movimiento espírita. Es miembro fundador del Centro Espírita Becerra de Meneses de Maryland, Estados Unidos, del Grupo Espírita Caridad de Montevideo de Uruguay, del Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec de Quito, Ecuador, del Núcleo de Divulgación Espírita Clara de Asís de Lima, del Grupo Virtual de Estudios Espíritas en Español. ¿Cuál es su actividad en el momento? Ella tiene la felicidad, ella es muy feliz haciendo la tarea espírita. Actualmente trabaja en el Grupo Espírita Caridad de Montevideo, además de dedicarse a las investigaciones y estudios doctrinarios, que han dado como resultado 5 libros espíritas publicados en español. También presenta seminarios y conferencias que le permiten intenso intercambio de conocimientos y experiencias con hermanos espíritas de varios países, y le han ayudado mucho en esas investigaciones doctrinarias. En enero de 2011, inició una tarea con videos espíritas presentados en el idioma español por ocasión de la celebración de los 150 años de la publicación del Libro de los Medios. La serie se llama Mediunidad y Espiritismo. Para que todos por favor la consultemos en YouTube, es una serie supremamente instructiva, educativa. Dentro de los libros publicados, son 6, tenemos, no 5, 6, Pases a la Luz del Espiritismo, Oratoria a la Luz del Espiritismo, que es el tema que vamos a ver mañana en la tarde, Mediunidad y Pases. Este libro es bien bonito, realmente ahí nos da de forma muy sucinta cómo debe ser llevada la mediunidad, cómo debe ser bien llevada, y el tema de los pases. Tenemos la colección de las revistas espíritas publicadas, es la colección de textos de Allan Kardec. Ella ha hecho una recopilación de estos escritos y nos ha traído 3 revistas que vienen de 1858, 1861, 1862, 1865, 1866, 1869. Estos fueron escritos que publicó Allan Kardec en el periódico de Estudios Psicológicos, y allí vamos a encontrar realmente en profundidad temas que a todos nosotros nos interesan. Ya. Ella no recibe ninguna retribución financiera por la publicación de sus libros, ni siquiera para la restitución de los gastos que se generan por las publicaciones. Todo el trabajo que realiza, ella lo dona a la tarea espírita, a la causa espírita. Entonces vale la pena que nosotros apoyemos esta tarea, adquiramos los libros. Es una forma muy bella, muy bonita, muy altruista de ayudar a todo el movimiento espírita mundial. Entonces, démosle la bienvenida con un aplauso a nuestra querida Simone. Con el tema Liberación de la culpa. Todas nuestras palabras son de agradecimiento por todo lo que hemos ya recibido en estos momentos
estamos passando com ustedes. Então, podemos dizer com toda a sinceridade que venimos acá para receber e para aprender, porque de lo pouco que já hemos visto acá, já hemos aprendido bastante. Agradecemos imensamente a la espiritualidade amiga, a los queridos bienhechores de Colômbia, especialmente de Bogotá, a los trabalhadores desencarnados deste centro espírita, esta casa de amor e luz. Também agradecemos a los trabalhadores, dirigentes da Federação Espírita de Cundinamarca, de todos os centros espíritas e muito especialmente de los sembradores de caminho, que de verdade viene sembrando muito amor, muita paz, tão necessários a nossa humanidade. Este tema é um tema profundo, a liberação da culpa. Nós, evidentemente, não temos a pretensão de agotá-lo, pero vamos fazer algumas reflexões ajudados por el ambiente espiritual hermoso desta casa. Em la tradição judia, um dos dias sagrados mais importantes é o Yom Kippur. Já ouvimos falar, não, de Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia de perdão. E neste dia há uma cerimônia em la qual são levados ao templo 2 chivos. Estes chivos são apresentados ao sumo sacerdote, que faz um sorteio e, em base ao resultado desse sorteio, um dos chivos é destinado para permanecer no templo e é sacrificado para Deus. O outro chivo, também em base a esse sorteio, é destinado a ser enviado ao deserto para assumir todas as culpas do povo e vá ao deserto bajo injúrias, agressões, e aí também é sacrificado. Nós não vamos a criticar nenhuma tradição cultural ou religiosa. Não é nosso propósito. O que desejamos é reflexionar para extrair a enseñança simbólica dessa tradição que, de certa maneira, ha marcado não somente ao povo judío, sino principalmente a toda a humanidade. Há uma dificuldade em lidar com a culpa. E há uma tendência a transferi-la a outras pessoas ou hasta animais, como nesse caso da tradição, ou a coisas. É um tema, por lo general, molesto. Pero a doutrina espírita, que nessa casa brilha intensamente, nos esclarece, nos dá instrumentos para que podamos lidar adequadamente com a culpa e liberar-nos dela. Para isso, é necessário compreender as causas da culpa. Vamos a ver as causas da culpa. Nesta obra de Joana de Ângeles, a Bienhechora nos explica que as causas psicológicas da culpa são 2. Primeiro, a que procede da sombra oscura do passado, da consciência que se siente responsável por los males que haya praticado ao prójimo, e a que tiene su origen en la infância como resultado da educação que se lhe suministrou. O que quer dizer isso
resumidamente, que as causas da culpa são duas. Uma está relacionada com nossa conduta, a outra está relacionada com a educação que recebemos. A causa que está relacionada com nossa conduta tem que ver com os males que hayamos praticado. E para praticar o mal, podemos fazer algo, podemos fazer o mal por uma ação, pero também podemos praticar o mal por uma omissão. Há pessoas que se sentem culpadas por lo que han hecho, e também há aqueles que se sentem muito culpables por aquilo que não han hecho. No caso da educação, é algo mais amplo, genérico, compreende a educação que recebemos no hogar de nossos padres, na escola, também compreende os valores que nós hemos adquirido por meio de tradições, de crenças. Então, nos são ensinados determinados valores. E se nós actuamos de maneira contrária a estes valores que nos foram ensinados, dependendo de nossa estrutura psicológica, vamos a sentir culpa. Vamos a dar alguns exemplos. Vamos a ver. Em uma tradição cultural ou religiosa, em la qual as mulheres não devem estudar, o que há? Se uma mulher deseja estudar ou liga a estudar e não tem uma estrutura psicológica firme, pode sentir-se culpável disso, porque lhe foi ensinado que não deveria haver feito. E não isso. Há outras situações, educação que recebemos no lugar, ou expectativas de nossos padres. A vezes nossos padres desejam que nós sigamos determinada carreira profissional e não la seguimos. Dependendo de nossa estrutura psicológica, podemos sentir-nos culpáveis. Ou os padres desejam que nós sigamos uma crença religiosa e não la seguimos. Ou desejam que nos casemos com determinada pessoa e não casamos. Quantas situações que podem generar culpa, dependendo da estrutura psicológica da pessoa. E nesse caso, da culpa generada por essa educação que recebemos, quando nós progressamos intelecto, moralmente, ampliamos nosso discernimento. Já vamos a saber, de alguma maneira, o que está bem e o que não está bem, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E vamos a ver que alguns valores que nos foram ensinados pela sociedade, no lugar, por alguma tradição, não são os mais adequados para nossa paz interior. Quando nós constatamos isso, sobretudo com relação a lo que nos foi ensinado no lugar, que devemos fazer? Quando temos uma convicção da segurança, de que nosso discernimento apunta para que devemos seguir uma conduta diferente à conduta que nos foi ensinada, devemos seguir essa conduta que nosso coração, que nossa mente indica. E não devemos desenvolver a culpa, e muito menos juzgar aqueles que nos ensinaram de maneira diferente. Porque às vezes esse tema da culpa também está muito relacionado com o ressentimento. Meus padres me ensinaram tal coisa, ou tinha tal expectativa com relação a mim. Eu segui outro caminho. É possível que eu não sinta culpa, mas às vezes sinto ressentimento, não? Por bloqueios me ensinaram de maneira equivocada, vamos dizer assim.
que devemos fazer? Devemos honrar a nossos padres, a nossas madres. Isso quer dizer que devemos amá-los, respeitá-los, e se identificamos algo que não esteja de acordo com nossa consciência atual, por este amor, por este dever de honrá-los, devemos perdoná-los. Porque se actuaram mal, hicieron lo melhor. E quem hace lo melhor, hace lo melhor. Não podemos juzgar. Eram as condições da época, eram os valores que eles receberam também de sua própria educação. Então, devemos compreender e devemos amar, liberando-nos de nossa culpa, tendo consciência dos valores que devemos seguir, que são os valores que Jesus, o Maestro de todos nós outros, nos ensinou, sem ressentimento, sino com perdão e com amor e compreensão. Culpa e responsabilidade. Isso também é muito importante. Vamos ver o que disse Joana de Ângeles. Em vez de pecado ou culpa, surge o conceito de responsabilidade, mediante o qual a cosecha se deriva da siembra, sem nenhuma expressão castradora de discernimento nem fatalista de sofrimento. Nós não vamos falar de pecado e vamos a compreender a culpa como responsabilidade. Eu hago ou devo de fazer algo, sou responsável. Não é a culpa que nos atormenta. E nesse sentido, a culpa compreendida como responsabilidade tem um significativo valor terapêutico. Porque vamos imaginar uma pessoa que não sente culpa. É muito complicado, é incluso uma patologia. A pessoa faz qualquer coisa e não sente culpa. Não? Então, a culpa é um elemento importante quando compreendido como responsabilidade para nosso perfeccionamento espiritual. Porque é como uma luz roja que se prende. Prendió a luz roja, isso não está bem. Então, nós vamos a reflexionar, analisar esse acto para corrigi-lo. Então, a culpa tem também um valor terapêutico quando é compreendida como responsabilidade. E a doutrina espírita nos ensina que assim devemos compreender a culpa. E aí já não temos aquele recelo, aquela moléstia de lidar com a culpa, não? De enviá-la para ativo no deserto. Não? O que seria esse deserto se vamos a reflexionar mais? Esse lugar lejano, nosso inconsciente. Enterramos a culpa em nosso inconsciente em lugar de enfrentá-la. Mas quando é responsabilidade, nós derramos em uma consciência e la transformamos em algo positivo para nosso perfeccionamento espiritual. Arrependimento. Vamos ver esse tema. Disse Joana de Ângeles: o arrependimento tem como finalidade dar a perceber a dimensão de delito, de gravame, de modo que o indivíduo tome consciência de lo que é isso, para formular propósitos de não reincidência, permanecer em sua análise, em la discussão íntima em torno a lo que deveria ou não deveria haber-se hecho em aquela ocasião, se transforma em um clavo perturbador, fijado no painel da consciência. Devemos sentir arrependimento, pero não devemos permanecer nele. É uma etapa. É necessário arrependimento para que tomamos consciência de nosso erro, para que esteja em nossa consciência esse erro, não enviá-lo ao inconsciente, ao deserto, para lejos, não? Enfrentá-lo, pero não permanecer, porque quando permanecemos, o que sucede? Este clavo, e aí já é a perturbação, esse conflito, que não vai ser positivo,
porque estaremos encarcelados nessa situação, sofrendo, não reparamos no que hicimos e não progressamos, quedamos estancados nesse sofrimento. Então, arrependimento sim é necessário, pero nunca permanecer nele. E remordimento. Ai, que tema duro, não? O remordimento generou o fenômeno de identificação do erro. Já identificamos. Pero não foi acompanhado por el valor para a conveniente reparação, transferindo hacia os arquivos do espírito em conflito em forma de culpa, que ressurge facilmente ante desencadenamento de qualquer sucesso produzido por la associação de ideias que conduz a los recuerdos inconscientes. São parágrafos largos, com muita informação, como suelen escrever os espíritos superiores. Pero vamos a tentar analisar. O que quer dizer isso? O remordimento é justamente quando nós nos quedamos no arrependimento. Estamos aí com este clavo, não? E não partimos para a reparação. Em geral, por quê? Porque há uma cosita pequena que a vezes temos que não nos deixa reparar. O orgulho. Esse orgulho. O ego. Se vou a pedir perdão, complicado. Então, se nós não temos esse valor, a humildade, podemos cair em remordimento e perturbarmos. Pero o que passa? Não? Nesse caso, aparentemente, a vezes, temos a impressão que isso já está superado, esse tema. Eu cometi o erro, sofri por um tempo e deixei escondido, vamos dizer assim, guardadito. Pero quando surge uma situação que mi inconsciente interpreta como que está relacionada com o que desencadenou minha culpa, este conflito surge. Vamos a dar um exemplo que nós constatamos. Estávamos em um lugar do mundo, em um centro, onde havia reuniões mediúnicas públicas. Nós sabemos que isso não é recomendável por muitos motivos. Não vamos entrar no mérito da questão da mediunidade, mas não é recomendável. E nós fomos nesse lugar, nós sabíamos e acabamos participando da reunião também, porque era aberta, não? E todas as pessoas que foram, venia um espírito, se manifestava por um médium, o espírito em sofrimento, não? Pero havia uma muchacha que chorava mais que o espírito. E aí o espírito era consolado, venia outro espírito em sofrimento, e a mesma muchacha chorando e sofrendo mais que o espírito. Cada espírito sofrente que venia, a muchacha sofria mais que o espírito. Se nós vamos analisar superficialmente, sem conhecimento e experiência doutrinária, poderíamos ser levados a dizer que essa muchacha tinha uma mediunidade impressionante, porque captou o sofrimento do espírito, etc, etc, etc. Pero o que passava? Depois da reunião, porque foi uma reunião complicada, em la qual o dialogador não sabia se atendia ao espírito ou à muchacha, não? E isso também é uma das consequências de abrir as reuniões mediúnicas a pessoas que não estão preparadas. Essa também é uma ensinança, não? Se falou com a muchacha, pelo que passa, que és, porque lloraste, porque sofriste mais que os espíritos. E ela, afinal, comentou que ela havia feito um aborto. E cada espírito que se manifestava, ela pensava que era seu filho abortado que estava em sofrimento. Então, a culpa venia, esse conflito venia, não? Por isso devemos trabalhar muito no nosso íntimo
antes de participar das reuniões mediúnicas. E isso não é outro motivo de animismo que estudamos na mediunidade, não? Então, quando há algo inconsciente. E outro exemplo, porque às vezes a culpa não está nesta vida, foi de vida anterior, que nós traemos em nosso inconsciente profundo. Nesse caso da muchacha estava quase consciente da culpa, não foi algo muito recente. Mas às vezes traemos culpas de vidas anteriores e não nos acordamos dele. Joana de Ângeles nos comenta, por exemplo, em os casos de fobia social. Os casos de fobia social são aqueles em que a pessoa tem pavor de qualquer conduta pública, de falar em público, de comer em público, incluso de sair de sua casa. Alguns casos, não vamos a generalizar, não? Alguns casos de fobia social estão relacionados com culpas de vidas anteriores. Pessoas que cometeram atos prejudiciais ao próximo em vidas anteriores, que não receberam o castigo, entre comillas, não puderam reparar esses atos. Então, a culpa foi para seu inconsciente. Reencarna, está aí a culpa. E quando vai estar em público, a pessoa tem um medo inconsciente de ser desenmascarada. É um medo inconsciente, pero cuya origem está em outras encarnações. Então, aí está, quando nós caímos no remordimento e não reparamos, esta culpa pode estar enterrada, pero está. E quando há, exatamente, quando há algum fator que tenha para nosso inconsciente uma relação com este conflito, ele vai aparecer. Não? Muitas condutas que nós não compreendemos de nossa vida podem estar relacionadas com estes conflitos. A autocondenação. Eu cometi um erro, tenho o arrependimento, vou para o remordimento e o outro passo é a autocondenação. Em lugar da reparação, de autocastigo. Ante o desprezo que o paciente se permite com relação às possibilidades de ação que ele encontra ao alcance, se vuelve um crítico perverso de si mesmo, trabalhando as emoções com alta doses de pessimismo e de desconsideração. Vamos a ver, a analisar isso. Em lugar de buscar trabalhar esta oportunidade da equivocação para superar-se a si mesmo, para progressar, para reparar, a pessoa se encerra em uma autocrítica que lhe hace cair muito sua autoestima. Eu não mereço nada, eu não sou nada, quem sou eu? Que bueno que me sucedeu algo malo. Inconscientemente pensa que tudo o que lhe sucede de negativo serve para reparar a equivocação que ele cometeu, mas não repara. Às vezes confundimos um pouco essa conduta com humildade. A pessoa que é muito autocrítica, eu não sou nada, eu estou tentando ser espírita, estou tentando ser minha reforma moral. A humildade, que é reconhecer nossas limitações, pero com uma diferença, com a consciência de que podemos superá-las. Estamos em processo. Quando estamos em autocrítica destrutiva, não puedo nada, não vou lograr, não mereço o pior, então já não estamos em na humildade, estamos em um conflito perturbador, desarmonizador, não? Da baixa autoestima. E, às vezes, quedamos nesse círculo vicioso. Evidentemente, todas essas situações que estamos falando vão atrair, por sintonia, a mentes afines, a espíritos afines, que vão agravar esses conflitos.
Pero lo importante acá en nuestro análisis que estamos intentando resaltar es nuestro propio papel. Porque también si nosotros lanzamos la culpa, es decir, la responsabilidad a los llamados obsesores, son ellos los chivos expiatorios, ¿verdad? Solo hay obsesores porque hay obsesos. Vamos a ver un poquito más. E aí vamos já para outra sintonia, cara, el auto-perdão, que é necessário, el auto-perdão. Vamos a ver. Surge el imperativo del auto-perdão, através del qual la racionalización del acto abre un espacio para la comprensión del hecho menos feliz, sin castigo ni justificación enfermiza, sino simplemente digestão psicológica de mismo. El auto-perdão não vai anular nossa responsabilidade, pero vai permitir que nós lidiemos com a questão sem perturbar-nos. Ele vai a racionalizar o ato. O que quer dizer? Eu cometi esta equivocação. Não? Aí, com o auto-perdão, vou analisar racionalmente, vou sacar as emoções involucradas, vou ver objetivamente o que significou isso. Porque, a vezes, o hecho em si não é tão grave, pero nossas emoções lo agravam. E vamos também fazer a digestão psicológica. O que quer dizer isso? Não vai estar acá, não? E naquela circunstância que eu cometi essa equivocação, eu tinha o mesmo discernimento que hoje? Quais foram as circunstâncias? São as mesmas que há hoje? São as mesmas que há hoje? Então, aí nós não vamos para a justificação enfermiça. Não, então está bem, é verdade, eu não sabia nada, tchau, não quero mais falar disso. Não, vamos a reparar. Pero já vamos a compreender melhor e não vamos a enraizar essa situação como um conflito. Tampouco vamos a buscar esse castigo, não? Que é uma demonstração da falta de discernimento. Vamos buscar a reparação. É necessário reparar. É necessário. Equivocamos, a siembra livre e a cosecha obrigatória. Não? Então, temos que reparar. Aí disse Joana, cultiva a coragem de identificar o erro, de arrepentir-se dele para luego repará-lo. Temos que reparar. Pero às vezes pensamos, pero como vou reparar? Se cometi algo em contra de uma pessoa, a pessoa já se mudou, já desencarnou. Às vezes, quantos conflitos surgem del hecho de que um ser querido desencarna. As pessoas estranham a ser querido, mas às vezes também sentem culpa. Ah, mientras tal pessoa vivia, eu deveria haver hecho isso em lugar de aquilo. Mientras essa pessoa estava comigo, eu deveria haver dicho isso e não lhe dije. Então, muitas vezes, o sofrimento, não, da perda de seres queridos, está relacionado também com culpa. E aí temos que ver bem como solucionar. E aí, o que hacemos? A pessoa já não está, a pessoa se mudou, ou as circunstâncias não nos permitem reparar justamente aquilo que havíamos feito. Então, vamos a ver. Disse Joana, la suma de tus acciones positivas saldará el débito moral que contrarriste ante la consciência, a divina consciência, porque lo importante não é a quem se hace bien ou el mal, e sim a acção em si mesma, em relação com a harmonia universal. Es el trabalho en el bien, es hacer el bien. Isso vai ser nossa reparação. Porque também há casos em que a pessoa está,
pero não quer saber de reparação, não? Está tão molesta que não quer saber do acercamento. E que vamos fazer? Aí quedamos aí com essa deuda, quero pagar, pero não quero receber, não me acreedor, não quero receber. Pero em realidade não é a persona quem é a acreedora, é Deus. ¿No? Entonces nosotros, haciendo el bien, nosotros vamos a reparar nuestras equivocaciones. Por eso la importancia del trabajo de bien y el trabajo espírita, que el trabajo espírita es liberador. Nosotros a veces pensamos, pero en vidas anteriores yo fui una persona terrible, o la persona piensa que fue terrible y no fue. A vezes viene com as ideias negativas sobre seu passado. Não importa. O passado, podemos cambiá-lo? Não. Já está. Pero o presente sim, e futuro. Então, cambiemos nosso presente, porque cambiando o presente, nos liberamos do passado e preparamos um bom futuro. E culpa e trabalho de bem. A vezes há pessoas que dizem, eu sou tão imperfeita, eu não posso fazer esse trabalho. Quem sou eu para isso? Solamente para espíritos superiores, não? Iluminados. Não, venha ajudar nós outros acá nesse centro espírita. Não, quem sou eu? Não, aí que vamos a ver, não é a humildade. Como havíamos dicho, a humildade é assim, desafiar nossas limitações para progressar, ter consciência delas e desafiá-las para progressar. Que é isso? É comodidade, é orgulho, é comodidade, é indiferença com relação ao sofrimento ajeno, é egoísmo, não? É lavar-se as mãos. Todos nós podemos trabalhar em bem. Porque se Jesus hubiera esperado a los espíritus puros para ayudarlo, hasta ahora estaría solito. Estaría esperando. ¿No? Y ese trabajo de bien lo que nos ayuda a progresar. Porque se esperamos estar perfeitos para trabalhar de bem, quando vamos a trabalhar? Nunca. Nunca. Então, disse Joana, sacrifica, pues, a comodidade disfrazada de conflito de culpa ou equivalente e haz tu parte en el concierto terrestre, cambiando as estruturas atuais de comportamento social e criando novas condições para o progresso general. Então, sacrifiquemos nossa comodidade. Não? Se temos culpa, temos conflito de culpa, melhoram, porque é uma oportunidade para superá-los. Mas há outros casos. Há trabalhadores que já estão na tarefa de bem e cometem uma equivocação. Se sentem tão culpados que deixam a tarefa. E a vezes deixam todo o trabalho, se apartam totalmente. O que devemos fazer nesses casos? Nós nos equivocamos? Todos nós nos equivocamos. Então, se nos equivocamos em la tarefa de bem, é um motivo mais para permanecer nesse trabalho. Porque é nesse trabalho que nós vamos a superar essa equivocação e vamos a reparar o mal que hicimos. Então, se algum dia nós nos equivocamos no trabalho de bem, isso é natural, porque nós somos espíritos perfeitos. Estamos em processo de perfeccionamento. Estamos desenvolvendo nossas potencialidades. Estamos esforçando-nos para superar nossas malas inclinações. E isso é muito positivo. E nesse processo, é muito natural que nos equivoquemos. Pero sigamos adelante, confiando no Maestro Jesus. Porque Ele espera muito de nós, porque tem consciência de nosso potencial. E nós devemos também ter consciência de nosso potencial. Por mais que hagamos no trabalho de bem, tenhamos segurança de que podemos fazer mais. Então, o trabalho de bem é uma oportunidade
maravilhosa para que crescamos. E devemos agradecer muito que acá em Colômbia haya esse movimento espírita que nos abre cada vez mais oportunidades de serviço, de ajuda ao próximo, de autossuperação, de desenvolvimento de nossas potencialidades. Então, sigamos firmes na tarefa. Se nos equivocamos, é normal e adelante. A doutrina espírita, por lo tanto, é liberadora. Porque já não há culpa, há a responsabilidade. Não há castigo, há a reparação. E sempre, sempre é possível a liberação. Seja de nossas responsabilidades desta vida atual, seja de nossas responsabilidades de vidas anteriores. E para concluir, me gostaria de reflexionar sobre o exemplo de Pedro, la piedra. Este ele amava Simão, filho de Jonás, pero Jesús lo denominou Cefas, que quer dizer Pedro, piedra. De hecho, Pedro era uma pedra, era áspero, era impulsivo, era duro com o semejante, era austero, era severo. Se vamos a observar no Evangelho, era Pedro quem, por lo general, fazia perguntas a Jesus. E era ele quem as contestava, porque era impulsivo. E justamente por ter esse problema com a indulgência, foi ele quem perguntou: quantas vezes devo perdonar a minha irmã? A pedra, não? Ruda, essa pedra ruda, não? Severa. Quando Jesus se vestiu de escravo para lavar os pés pelos discípulos, Pedro mirou a seus companheiros com rigor, condenação. Como eles permitiriam isso? Que maestro se vestir de escravo para lavar os pés? Esse ato de submissão? E quando Jesus se acercou a Pedro para lavar os pés de Pedro, ele não queria. Não. E Jesus lhe disse: não tenhas a pretensão de ser melhor que tus companheiros. Se não te deixas que eu te lave os pés, não terás parte comigo. E ele então se convenceu, incluso chegou a pedir a Jesus que lhe lavara o que quisera, porque queria ser todo de Jesus. E pouco tempo depois, quando Jesus anuncia sua partida, a pedra, não impulsiva, já lhe pergunta, não? Aonde vas, Senhor? E o maestro, sempre sábio, lhe dijo: aonde vou, tu não podrás seguir-me agora, pero me seguirás depois. Pero, Senhor, se é necessário, darei minha vida por ti. Pedro, aprenderás que as pessoas são mais frágeis que perversas. Quando o gallo cante, me habrás negado 3 vezes. Vieram os soldados, e que isso? A pedra sacou a espada impulsiva. Outra ensinança de Jesus, para que guardara a espada. Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram, exceto 2, Pedro e Juan. Decidiram acompanhar o maestro de lejos, para ver se podia fazer alguma ajuda, prestar-lhe algo, liberá-lo, se fora possível. E a hostilidade da multidumbre começou a aumentar, e Juan decidiu sair para avisar a Maria de Nazaré, a madre de Jesus. E Pedro quedou solo, com esta multidumbre hostil, e começou a sentir
miedo. Llegó una persona, lo reconoció y lo negó. Llegó la segunda persona, lo reconoció como discípulo de Jesús y lo negó. Llegó la tercera y él lo negó. Y Egaio cantou. Quando Egaio canta, ele se acuerda de Jesus. Pedro, Pedro, descobrirás que as pessoas são mais frágeis que perversas. Antes que Egaio cante, me habrás negado 3 vezes. Entonces, avergonzado, sale del lugar e llora amargamente el arrepentimiento. Aí empieza a transformação de la pedra. La pedra ruda, grosseira, severa com o prójimo, se arrepende. E limada por essa experiência del error, de la culpa, se vuelve em la pedra firme, sólida, fuerte, que foi cimiento de la casa de caminho, de la divulgação cristiana. E Pedro, que se transformou tanto, nos deixou com seu exemplo a famosa frase que o amor cubre la muchedumbre de pecados. Então, nesta manhã tão hermosa, neste ambiente espiritual muito lindo, estamos aqui reunidos, nos gostaria compartilhar estas reflexões sobre Pedro. Que nós tenhamos fé e nos liberemos de nossas culpas. Sempre é possível. Pero mais que isso, mais que liberar da culpa, nós devemos aproveitar esta oportunidade maravilhosa da equivocação para nossa transformação interior. Compreender a nossos semelhantes, trabalhar a indulgência, sentir que todos nós somos mais frágeis que perversos. Se temos todavia em nosso coração essa pedra dura, ruda, áspera, que la limemos com o amor, com a compreensão e que seamos indulgentes, porque a indulgência, como bem sabemos, é indispensável à la prática da caridade. Muitas graças a todos de coração. ¿Preguntas? ¿O acción? Ay, gracias, Simone. La verdad que nos has sabido llegar hasta el inconsciente profundo. Sí. Para que podamos ser buenos servidores junto con el Maestro Jesús. Y pues con el ejemplo de amor que Simone siempre nos transmite y nos expresa, y esa forma tan fácil que ella nos transmite el conocimiento, pongámoslo en práctica. ¿Tenemos alguna inquietud o alguna pregunta? Rocío, ¿cómo estás? Alvarito. No te escuchamos. Perdón. No, yo quisiera preguntarle de la reparación, que es lo más importante para todos, viene con la humildad, con las obras. ¿Qué más nos quisieras aportar para la reparación en el sentido de la culpa y en lo que nos molesta interiormente? La reparação é o amor em ação. Não importa tanto a obra que vamos fazer em el bien, a obra exterior, sin el sentimento de entrega,
Então, às vezes pensamos, cometi um grave erro, tenho que fazer muita coisa para reparar. E pensamos de maneira quantitativa. Pero em realidade, a reparação empieza por nossa transformação interior. E se hacemos algo muito pequeno, considerado pequeno, não, entre comillas, se lo hacemos com amor, nós estamos transformando e reparando. Então, em suma, é isso, é trabalhar o amor. Una consulta, esta conferencia ustedes la suben al portal de ustedes para tener una base de datos interesante, para que haya un complemento de lo que vimos hoy, y Sí. vamos a ver mañana también. Sí, por Radio Colombia Espírita, que es www.radiocolombiaespírita.com. Se va a subir en audio y se va a presentar la conferencia y todo el trabajo de la gira de Simone, que también va a estar en Villavicencio, ¿no? Se me pasaba el lunes también. Como el Mamona. Sí. Y el video lo vamos a tener próximamente para ofrecerlo a todo el movimiento aquí local y nacional también, junto con la federación. ¿Sí? ¿También? ¿com? Solamente .com no. En la reparación se tienen en cuenta los atenuantes y agravantes, es decir, para que esa reparación de pronto se disminuya, tiene influencia el bien, el cambio, la transformación moral y espiritual. Obvio. Pero ustedes, ¿en qué forma? ¿En qué medida? Sí, claro que há, não? Como havíamos comentado em base ao texto de João de Ângeles, há toda a questão das circunstâncias que nos levaram de alguma maneira, porque quem é levado somos nós mesmos que nos levamos, não? Pero as circunstâncias que influenciaram. Pero quando nós trabalhamos o amor, já não estaremos tão preocupados por quanto que devo reparar ou como devo reparar, não? É importante ter, incluso como objeto de meditação, essa frase de Pedro, que o amor cubre a multitud de pecados, é decir, muita coisa. Então, é trabalhar o amor, como dijo Ismael hoje muito bem, é servir e não ser servido, é desenvolver esse amor por todos, é nosso desafio. Agora, não vamos a trabalhar somente por reparação, né? Vamos a trabalhar por amor, seja ou não por reparação. ¿Alguna otra inquietud? Picos. El arrepentimiento, como usted lo decía claramente, si uno se arrepiente demasiado, pero es decir, del corazón sí, pero como que más dice, yo no sé, lo que usted acaba de decir, que no valgo nada, que no soy, y se arrepiente, yo por qué hice, yo por qué ofendí, yo por qué no hice lo que tenía que hacer, hice lo que no tenía que hacer. En esencia, ese arrepentimiento tiene razón o no tiene razón. Claro que O arrependimento é necessário, não? E claro que devemos evaluar racionalmente o que sucedeu, porque é um aprendizagem. Mira, eu actuei dessa maneira por isso, então não vou actuar de novo, vou evitar esse tipo de situação. É necessário estar alerta, vigilante, pero como havíamos dito, não permanecer no arrependimento. Sim, é como uma identificação, um diagnóstico. E aí partimos para o tratamento.
que yo voy a abrir algo con respecto a lo que el Señor acaba de manifestar. El arrepentimiento no es ser esclavo de ese arrepentimiento, sino liberar. O sea, no quedarse ahí. Yo me arrepiento y entonces yo, por ejemplo, le fui infiel a mi esposa, entonces yo me arrepentí, tengo que ser el esclavo absoluto de todos los requerimientos de mi señora esposa. No, es arrepentirse, el diálogo y liberar y sanar. Que sería la autocondenación. Es que la otra, exacto. Sería la autocondenación. Así es. Bien. Sí, Johnny. En el caso actual, digamos acá en Bogotá hay muchos casos que se han presentado en este mes de julio, llevándolo a lo que vivimos actualmente. Entonces, en este momento se está juzgando mucho a las personas que por embriagarse y tomar su automóvil han matado a las personas que van en la calle, y se vive un estrés postraumático que es necesario, pues en este caso, en un caso particular, que ha necesitado psiquiatra para atender que asesinó a 2 personas por embriagarse. La pregunta más allá es cómo aceptar la culpa, pero también ese juzgamiento que tiene la sociedad, porque la gente juzga y condena fuertemente y quieren justicia por el mal cometido. Por eso trajimos el ejemplo de Pedro, ¿no? Y justamente Jesús nos dijo, ¿no? Quien no ha pecado, que arroje la primera piedra. No ha cometido. Ahora, como uno que cometió ese acto equivocado, ¿cómo va a lidiar con el juzgamiento de la sociedad? Para que él esté en paz con la sociedad, necesita estar en paz consigo mesmo. Entonces vamos a imaginar un caso, yo cometí un grave error, me arrepentí, me autoperdoné y reparé, pero los demás no están satisfechos, no me perdonaron, mi conciencia está tranquila, estoy en paz. Llegará el momento en el cual los demás van a comprender. Y en realidad nosotros no reparamos, como habíamos dicho, con relación a la sociedad, con esta persona o otra, reparamos ante Dios. Si reparamos ante Dios, estamos tranquilos y la sociedad un día comprenderá, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar más la indulgencia. Y ser indulgente no es estar de acuerdo con lo que el otro haga, pero es comprender. Essa persona que atropelou e matou poderia haver sido um hijo nuestro, um amigo querido, não? És hijo de alguém, és querido por alguém. Se não tem família, por lo menos há alguém muito importante que lo ama, que é Jesus. O que Jesus haria com essa pessoa? Nós estamos muito lejos de ser Jesus, mas estamos no caminho. Entonces es la persona que merece nuestras oraciones, nuestras vibraciones de fortalecimiento para que supere ese trauma, ¿no? Se rearmonice, se rehabilite, repare y siga su camino de luz que todos nosotros tenemos, por más equivocaciones que cometamos. 2 últimas preguntas. No es pregunta, es como una reflexión. Justo pues no es sino una. Si nos damos cuenta en el cuadro del Sagrado Corazón, donde él está así, cuando nosotros estamos juzgando, miren cuántos dedos se van hacia uno. O sea, es una reflexión, porque generalmente nosotros queremos algo material y lo conseguimos, pero espiritualmente nosotros tenemos que estar alerta, que es un trabajo muy difícil para no estar cometiendo errores. Y lo que nos decía Simón, o sea, el trabajo en el bien.
con nuestra familia, con nuestros familiares, con un amigo en el centro espírita. Aquí tenemos, en los diferentes centros espíritas, tenemos diversas actividades durante todas las semanas. A nivel adolescentes, niños, trabajo infantil juvenil, trabajo de asistencia y promoción social en cada una de las instituciones aquí en Bogotá y en el mundo, ¿no? Sí. Para que nos involucremos, generemos, como nos dice Simón, estos procesos de ir concientizando a través de la reflexión, del trabajo en grupo, del apoyo de la familia del centro espírita, para sentirnos cobijados, sentirnos que nos entienden y que podemos salir adelante. Y a través del trabajo, ya en el bien, en el servicio social o con los niños, vamos nosotros liberando justamente toda esa sensación negativa y de que sí podemos. Simón y Mimiro nos decía, hay un momento en que uno dice, no, yo no valgo la pena, o sea, la autoestima se cae en el piso. Cuando uno empieza a ayudar, ni siquiera ayudar, uno empieza a recibir el amor de las otras personas y que el problema que de pronto uno tiene es más chiquitico que el problema que tiene el prójimo. El trabajo en el centro espírita es muy importante. Joana, ¿te ibas a hacer una pregunta? Sí, a veces sucede que uno siente una culpa, pero tú no sabes si realmente tuviste culpa de algo. Y dices, pasa un evento y uno dice, no, pero entonces no tuve culpa. Y en otra ocasión pasa otro y dices, sí, tengo culpa. Entonces, y en un momento sí, en otro no. Y eso choca, eso nunca va a sanar porque un día dices que sí, otro día dices que no. ¿Cómo manejar eso? Si hay la duda, es que nosotros tenemos que trabajar eso. ¿No? Porque si estamos tranquilos, en paz, ya estamos convencidos, pero en caso de duda, vamos a trabalhar isso. E aí, racionalmente, não? Ver exatamente nossa participação nesse hecho, porque às vezes há outras pessoas também involucradas, não estávamos solos, pero vemos nossa participação, analisamos. Agora, não como havíamos dito, para que estemos encarcelados nesse conflito, nessa perturbação, sino para que aprendamos da experiência, para que estemos vigilantes, para não cair de novo nas tentações, não como nos dijo Jesus. Estar vigilantes para que estemos tranquilos. E se há alguma culpa aí que não identificamos, não importa, sigamos trabalhando no bem, haciendo el bien a los otros, como Jesús, el mayor sabio, nos enseñó a hacer a los otros lo que desearíamos que se nos hiciera, y no hacer a los otros lo que no desearíamos que se nos hiciera. Es la regla fundamental para que tengamos una conducta saludable para nosotros mismos. Para concluir, só uma cosita. Ustedes vieron que eu citei várias obras de Joana de Ângeles. Não é uma casualidade, evidentemente, porque a querida Benechora tem livros excelentes que merecem ser estudiados. Muitos já traduzidos ao espanhol. São preciosidades. Que seja também estímulo para que sigamos estudando as obras espíritas, especialmente as obras de Joana de Ângeles, que tanto nos ajuda a compreender a nós mesmos. Muy bien, muchas gracias, Simone. Entonces quedamos todos invitados para esta tarde, también para aquí en Sembradores, los que quieran acercarse a acompañarnos en las diferentes reuniones. Y justamente nosotros los días jueves tenemos una tarea bonita, importante sobre lo que es la reforma íntima y educación de los sentimientos, para que a través de talleres metodológicos, siguiendo también el libro de síntesis del Manual Práctico del Espírita, complementándolo con las obras de Juana de Ángeles, de conflictos existenciales, entre otros, podamos tener una vida más feliz, más plena, para también ofrecérsela a los demás, ¿sí? Muy bien, pero para finalizar, nosotros como familia de Sembradores del Camino queremos entregar un detalle y vamos entonces a escuchar a Margarita para que
comience con la entrega del detalle. Realmente después de este banquete espiritual en que nos sentimos plenos de alegría, de esperanza, de optimismo que nos ha traído, queremos decirle, preciada Simone, que te expresamos nuestros más profundos sentimientos de agradecimiento por vuestra visita a nuestra institución Los Sembradores del Camino, y te acompañamos fraternalmente en esa labor maravillosa y de caridad en la divulgación de la doctrina espírita en tu recorrido por el mundo. Dios, Jesús y Kardec sigan iluminando y bendiciendo como sembradores del amor a través de tu dulzura y conocimientos que siempre entregas. Tus amigos y hermanos en ideal, familia de los sembradores del camino. Queremos hacer entrega de un detalle típico para que lo conserven. Era la vueltica de la altura. Es feo que se vea. Eso porque se me movieron. A ver, otra vez. Otro ángulo por si acaso. Todo con Photoshop. Sí. Muy bien. Por el trabajo. Eso.